Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa 8ª aula, ainda dentro da nossa 5ª unidade, tá? Então essa aula ela é basicamente destinada para a gente apresentar um vocabulário básico dessa unidade, tá? E tem algumas regrinhas também que a gente já viu na unidade do uso dos numerais, tá? E que a gente vai entender agora melhor algumas situações em que ela se aplica mais adequadamente, tá? Bom, vamos falar então sobre o vocabulário e os advérbios de tempo. Bom, então essa regra que eu fiz referência, nós estamos falando especificamente da incorporação de numerais, certo? Bom, em se tratando da incorporação de numerais, especificamente nós deveríamos estudar na morfologia da língua de sinais, né? Porque ela é um processo de formação de palavras. No caso da Libras, é um processo de formação de sinais. Ok? Só que como a gente não está num curso de letras, especificamente num curso de letras, a gente precisa deslocar um pouco essa informação de lugar e a gente vai abordar apenas algumas informações como regras de uso dos sinais, tá? Para a gente não ter que se aprofundar onde não necessariamente é oportuno agora, tá? Bom, então eu estou falando da regra da quantidade, que nós falamos nas aulas anteriores, tá? Do uso da configuração dos numerais de 1 a 4, tá? 1, 2, 3, 4, na vertical, tá? Na vertical. Quando usado como cardinal, ele é feito na horizontal, 2, 3 e 4, tá? Então, a regra da quantidade, recapitulando, é que nós vamos usar os numerais de 1 a 4 nessa configuração, porque nós estamos fazendo referência à quantidade. De 5 até infinito, a gente usa as configurações normais. Quando a gente for fazer 10, não é porque tem o número 1 que eu vou fazer assim 10. Não, eu vou fazer 10 porque o 10 é um número só. O 1 e o 0 juntos formam um número. É diferente de 1 e 0, tá? Em que esse 1 aqui, como quantidade, eu vou fazer na vertical, tá bom? Então, a regra da quantidade, quando a gente vai falar de incorporação de numerais, a gente vai falar daquela regrinha onde o numeral ele passa a interferir na constituição daquele sinal, na forma daquele sinal, tá? Eu separei aqui basicamente umas 4 ou 5 situações em que isso acontece, tá? Algumas a gente já viu, né? Como por exemplo quando a gente vai falar de reais, de valores monetários, tá? Mas outras que a gente ainda não viu, mas que dizem respeito a essa unidade especificamente. Vamos ver então cada uma delas como é que isso se manifesta, como é que a gente sinaliza. Bom, então, quando a gente vai sinalizar dia, o sinal de dia, a gente sinaliza esse sinal, né? Ou então a gente faz assim, esse sinal, tá? Ou a gente faz esse sinal, tá? Dia, o movimento é o mesmo em arco, tá? Só que um é só a configuração de D e o outro vai mudando para a configuração soletrada, tá? Da palavra dia. Ok, quando eu vou dizer um dia, né, a aula vai durar um dia, o curso vai durar um dia, tá? Ao pé da letra eu deveria dizer quantidade, dia, né? Dia, tá? Só que a regra da incorporação de numerais, ela muda essa configuração dos sinais, então eu passo a fazer a mesma configuração de D, começa aqui na têmpora, um dia, eu faço esse movimento, né? Um dia, tá? Configuração de D na têmpora, um dia. E aí, 2 dias. 2 dias. 2 dias. 2 dias. 3 dias. 3 dias. 4 dias. 4 dias. 5 dias, aí separa tudo de novo. 5 dias. Certo? Nesse caso, a regra da quantidade, a incorporação de numerais só se dá do numeral 1 até o numeral 4, tá? É onde vai ter a junção das duas informações, tá? Da informação da quantidade e da informação do sinal, no caso, o sinal de dia, tá? Como os exemplos que estão apresentados aqui, tá?
Lembrando, pessoal, que isso aqui vai estar disponível para vocês no glossário da disciplina, para vocês consultarem depois com calma, tá? Então, sinal aqui de um dia, tá? 1 dia, 2 dias, 3 dias e 4 dias, tá? Talvez não esteja a velocidade da sinalização que não esteja adequada, porque eu acabei colocando 4 imagens juntas no mesmo slide, isso ficou pesado, alterou aí a velocidade das imagens, de sinalização das imagens, certo? Seguindo, depois eu tenho as semanas. Então, lembrando que o sinal de semana eu tenho 2 sinais, tá? Esse aqui, semana, ou eu tenho semana, tá? Nesse caso da incorporação, eu vou usar esse sinal de semana, tá? Que esse aqui já representa uma semana, né? Uma semana. 2 semanas, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. 5 semanas, separa tudo de novo. 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas, 20 semanas, tá? Então a regra só vale para a incorporação dos numerais de 1 a 4 dessa forma. 1 semana, 2, 3, 4 semanas, tá? Conforme está também ilustrado aqui no slide, ok? 1 semana, 2, 3, 4 semanas, ok? Depois eu tenho a incorporação dos numerais no sinal de mês, tá? Lembrando que este é o sinal de mês, olha, mês, configuração em A, indicador, arrasta aqui do lado, mês. Isso já representa um mês, né? Se eu for fazer 2 meses, incorporação de numeral, regra da quantidade, 2 meses. Tem gente que vai fazer esse movimento em cada dedo, tem gente que vai fazer 2 movimentos no mesmo dedo, tá? Normalmente eu sinalizo dessa forma, tá? Então 2 meses seria um mês, só um movimento, 2 meses, 2 movimentos, 3 meses, 1, 2, 3, 4 meses, 1, 2, 3, 4, 5 meses, separa tudo, 5 meses, um movimento só, porque os sinais estão separados, ok? Depois eu tenho a incorporação de numerais na representação das vezes, tá? Quando eu digo várias vezes, uma vez, eu vi isso uma vez, aconteceu comigo uma vez, né? Eu vou dizer uma vez, tá? Uma vez. Uma vez. A regra da quantidade é essa configuração, uma vez. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, tá? 5 vezes, separa, tá? 5 vezes, tá? 5 vezes. 6 vezes, 6 vezes. Várias vezes. Tá? Hermínio, tem que fazer isso na boca? É para dar ideia de quantidade, tá? De várias. Eu posso só assoprar. Várias vezes, tá? Você já assistiu esse filme? Várias vezes, tá? Várias vezes, tá? Essa configuração aberta aqui começa fechado e vai abrindo e encostando aqui na palma da outra mão, tá? Várias vezes. Eu vou perguntar quantas vezes. A gente vai ver isso já já. Eu vou fazer a expressão facial, tá? De interrogativa. Quantas vezes? Você já viu? Quantas vezes? Mais ou menos 2 vezes. Quantas vezes? E a resposta? Várias vezes. Várias vezes. Tá? Vejam que a expressão é diferente. Então, a interrogativa vai estar na expressão. Depois eu vou ter aqui o que a gente já viu na outra aula, tá? De numerais. A incorporação dos numerais nos valores monetários, tá? Só recapitulando, como a gente já viu isso, tá? R$1, R$2, R$3, R$4, tá? A configuração vai mudar aqui, ó. 1, 2, 3, R$4, tá? R$5 separa R$5, R$6 e assim sucessivamente, tá bom? Bom, pessoal, essas são as regras de incorporação dos numerais,
tá? Nos advérbios, alguns advérbios de tempo, tá? Então são regras que envolvem ainda essa ideia de tempo, de quantidade, tá bom? No caso do uma vez, duas vezes, isso envolve tempo. Um dia, 2 dias, isso envolve tempo, tá? Uma semana, um mês, isso envolve tempo, tá? E R$1, R$2 é apenas para vocês, para agrupar as informações aqui da incorporação de numerais, ok? Bom, agora eu trouxe aqui para vocês um grupo de sinais que alguns de vocês, apesar de estarem denominados como advérbios de tempo, vocês vão ver que alguns não são advérbios, né? Mas eles estão ali dentro de uma categoria que a gente poderia chamar de temporal ou de temporalidade, tá? Ou de orientação temporal apenas, tá? Então vamos ver que sinais são esses. Eu tentei fazer uma divisão ali conforme as semelhanças e diferenças deles, tá bom? Bom, o primeiro grupo que eu trouxe aqui para vocês é o que envolve a ideia de férias, feriado, férias e folga, né? Feriado, férias e folga. Então, basicamente, o sinal que a gente vai mais assistir, que a gente vai mais ver, é o sinal de férias, né? Configuração de F, a mão de apoio aqui fechada, tá? Eu vou posicionar a mão aqui, a mão principal, e vou fazer movimentos circulares com a letra F aqui. Férias, tá? Esse é o sinal de férias, que também pode ser utilizado para representar o mês de julho, tá? Que tem esse sinal, né? J-U-L. Pode ser esse sinal para julho, ou também pode fazer esse sinal de férias, que significa a mesma coisa, tá? Depois eu tenho o sinal de folga, né? Folga. Esse é o sinal de folga, tá? Essa é a configuração, tá? Não é hang loose, não é o Y, tá? O polegar fica fechado aqui, posicionado aqui, folga, tá? Depois eu tenho na outra ponta o sinal de feriado, tá? Feriado. Então, pessoal, tem uma diferença entre férias, feriado e folga, tá? A gente precisa entender, saber como sinalizar o momento de sinalizar cada um deles, tá? O que é feriado não é férias, tá? E não é folga. O que é folga não é feriado, necessariamente. Bom, eu fiz um vídeo aqui para ilustrar um pouco isso para vocês, tá? Vamos dar uma olhada. Ok, pessoal. Depois eu vou ter os sinais de faltar. Os sinais de faltar, eu tenho 3 situações em que eles se distinguem, né? Eles têm sinalizações diferentes, ideias diferentes, tá? Mas normalmente a palavra da língua portuguesa que a gente usa é a mesma, faltar, tá? Então nós estamos falando basicamente de 3 ideias. Estamos falando da ideia de faltar, eu coloquei aqui como coisa, né, como se eu te dissesse que está faltando alguma coisa, né? Mas eu posso dizer aqui o faltar como ausente, né? Eu faltei uma reunião, tá? E eu posso dizer aqui o faltar como furar, tá? Poxa, a fulana furou o nosso encontro. Então eu tenho 3 formas de sinalizar diferentes, tá? Eu tenho faltar,
Tá faltando alguma coisa. Digamos que eu tô comendo alguma coisa, sabor tá faltando. Alguma coisa no sabor, tá faltando. Olha, na aula de ontem você faltou, tá? É a letra F na palma da mão, faltou, né? Dá uma batida. E o furar, poxa, minha namorada furou comigo, né? Ela furou comigo, então o sinal vem na minha direção, né? Caramba, eu esqueci, eu furei com a minha namorada, furei, tá? Eu faltei com a minha namorada, tá bom? Basicamente essas são as três situações em que a gente usa e como a gente usa cada uma desses sinais que se referem a faltar. Também fiz um vídeo aqui para ilustrar essas situações de uso, essas formas de uso. Vamos assistir. Ok, pessoal? Bom, agora a gente tem dois sinais que estão relacionados com algumas ideias que a gente vem trabalhando nas últimas aulas, tá? A ideia de dias e horas, tá? Então, a gente viu o sinal de dia, tá? A gente viu o sinal de hora, relógio, mas nesse caso nós estamos falando de duração, né? Duração de horas, tá? Bom, nesse caso o sinal de horas, tá? Horas de relógio. Então tem duas expressões, comparando com a língua portuguesa, que a gente usa muito, que é todo dia, tá? E toda hora, tá? Então, todo dia nós faríamos assim. Lembra que a gente acabou de ver 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? 4 dias? Então, quando eu quero dizer todo dia, eu vou fazer a mesma configuração do 1, tá? Só que em vez de fazer o dia, eu vou bater na testa, olha. Todo dia. Caramba, todo dia você reclama. Todo dia. Tá? Todo dia. Poxa, todo dia tem aula. Todo dia tem atividade. E tem a expressão toda hora. Tá? Então, hora de relógio, toda hora. Tá? Como se a nossa mão é essa configuração, tá? A nossa mão fosse os ponteiros, tá? Que eu estou marcando aqui, ó, fazendo um movimento, tá? Como se o ponteiro fosse mudando de posição, certo? Então, toda hora você reclama, toda hora você quer comer, tá? Toda hora, tá bom? Toda hora. Bom, aqui como eu acabei de explicar, quando a gente falou as configurações da incorporação dos numerais nas vezes, né? Eu fiz aqui o sinal de quantas vezes, tá? Como pergunta, vejo a expressão aqui, que eu estou levantando a sobrancelha, tá? E várias vezes, tá? Vejam que não tem expressão, tá? Eu posso ter aqui, nesse caso, uma expressão adverbial, tá? De intensidade, como eu dei um exemplo ainda há pouco, de assoprar ou de bufar, tá? Ou, tá? Essa expressão não vai ser interrogativa. Ela vai ser interpretada como adverbial, no caso de intensidade, tá? Bom, depois eu tenho os sinais que eu agrupei que envolvem a ideia do ordinal, tá? Começando aqui pelo ordinal, tá? Que a gente viu na outra aula, tá? Que é o primeiro, né? Primeiro, esse sinal a gente já conhece.
tá? Mas palavras, vamos dizer assim, que derivam desse sinal e que a gente usa e que tem uma distinção relativamente sutil, tá, na língua de sinais. Então, primeiro o ordinal, depois a gente vai dizer, por exemplo, primeiramente, né? Primeiramente. Vamos começar uma fala, eu vou dizer, ó, primeiramente, eu queria agradecer a Deus, tá? Então, primeiramente, tá? Eu queria saudar aqui o presidente da mesa, tá? Primeiramente, certo? Depois eu tenho o sinal de primeira vez, certo? Primeira vez, tá? Que no caso é esse aqui, tá? Número 1 cardinal na mão. E vocês percebam que primeira vez é diferente de uma vez, tá? Primeira vez, uma vez, tá? Ai, legal isso aqui, bonito, né? Primeira vez que eu venho aqui, tá? Primeira vez que eu venho aqui, tá? Depois aqui alguns advérbios que estão relacionados a essa ideia de tempo, tá? Então o primeiro deles é nunca, tá? Nunca. Nunca. Então, o sinal de nunca, né? Como a gente viu lá na unidade do sistema pronominal, quando a gente falou dos pronomes indefinidos, a gente viu que antigamente o sinal de nunca era soletrado, N-U-N-C-A, nunca. Com a lei do menor esforço ele foi reduzido para nunca, N-U-N, né? Nunca, tá? Há também ainda quem faça o nunca soletrado, tá? Mas esse aqui é o mais adotado. Então eu tenho nunca, eu tenho sempre, nunca, sempre, configuração em V, tá? Sempre, para frente, tá? Fazendo esse movimento para frente, tá? Então sempre. E mesmo eu vou fazer parado batendo na palma da mão. A mesma coisa, tá? Fiz aqui também um vídeo para ilustrar para vocês, vamos assistir. Muito bem, pessoal. Essa é basicamente a diferença entre o sempre e o mesmo, tá? O sempre tem um movimento para frente e o mesmo ele é contido na palma da mão de apoio, tá? Sempre, tá? Sempre. O mesmo movimento que eu faria, só que em cima da mão de apoio. Continuando, pessoal. Bom, aqui 3 sinais que eu agrupei, porque eles fazem referência a ideias semelhantes, tá? Para a gente não confundir, quando eu quero dizer, faz tempo, eu vou fazer esse sinal que a gente usa gestualmente na língua portuguesa, como gesto, não com significado, a gente usa isso. Faz tempo. A gente usa esse mesmo sinal na língua de sinais, a diferença é que ele deixa de ser gesto, ele incorpora significado. Só que a diferença é que eu não preciso fazer barulho, tá? Eu vou fazer ele, tá, para trás. Faz tempo. Poxa, faz tempo que a gente não se encontra. Saudade, tá? Depois eu tenho o sinal de há tempo, há um tempo, ou há tempos, tá? Eu vou fazer assim. Tá bom? Poderia dizer, por exemplo, no contexto da literatura infantil, eu poderia dizer era uma vez, ou seja, há tempos, tá? Ou para fazer referência à ideia de passar de tempo, dizer que o tempo passou, ou tempos depois, eu vou fazer para frente, tá? Isso aqui vai dar a ideia de passar o tempo, tá? Para frente, para o futuro, tá? Então alguma coisa no passado, com o tempo, ele melhorou, tá? Fulano aqui era chato, mas com o tempo ele melhorou. Agora ele é legal, tá? Então, o passar de tempo. Também fiz um vídeo aqui para ilustrar, vamos dar uma olhada.
Ok, pessoal. Aqui dois sinais que são muito usados, tá? Na língua de sinais, no dia a dia, que é o sinal de antes, tá? Essa configuração aqui, é esse sinal aqui, tá? Numa mão, configuração IL, outra mão de apoio, a mão toda aberta, tá? O polegar apoiado na palma da mão, fazendo movimento com o indicador para trás. E o sinal de depois é o movimento inverso para frente, tá? Então, basicamente é antes e depois. Antes e depois. Poxa, antes você era mais legal. Depois tu vai me pedir, tá? Antes, depois. Bom, pessoal, e é isso, tá? A aula de hoje, ela, como eu disse, ela traz um vocabulário para essa unidade, tá? Mas vocês vão perceber mais uma vez, conforme o exercício que a gente fez nas últimas unidades, vocês vão perceber que esse vocabulário ajuda a gente a compor ali sentenças, frases, discursos em língua de sinais, tá? Para isso, infelizmente, a gente precisa praticar. Eu digo infelizmente porque nós estamos distantes. E aí vocês têm que responder os exercícios, gravar os vídeos, gravar, regravar, olhar, assistir, gravar de novo, até vocês conseguirem pensar melhor em como explicar determinada coisa, e para isso o vocabulário vai nos ajudar, ok? Uma boa aula, uma boa atividade e até a próxima aula.